Sejam bem-vindos às previsões de 2023. A gente tá aí, 2023 batendo na porta, e a gente vai mostrar para você o que os orixás falam de 2023, quem é o planeta regente, o que o tarô, os arcanos do tarô falam, o que a gente pode esperar da numerologia e de tudo que envolve esse tão conturbado 2023. Vamos começar então falando do astro regente de 2023, que é a Lua. A Lua, ela fala de emoção, de tudo que está oculto, tudo que está lá dentro, que a gente guarda as 7 chaves. A gente precisa cuidar muito esse ano de tudo, de toda a nossa intuição, de tudo que a gente já passou, das nossas relações com o nosso passado, com a nossa mãe, com a nossa criação. Fala também do sentimento e da proteção. A gente vai precisar de muita proteção. O emocional e o instinto são coisas muito trabalhadas no ano de Lua. Mas também tem uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção. A família estará em evidência. Tudo será de família. Tudo será para a família, porque a gente está ligada na família desde que nasce, desde que a gente se entende por gente. A gente depende dela e a nossa base é ela. E a família é regida pela Lua e nós estaremos sendo regidos pela Lua também. Tudo que a gente for fazer esse ano precisa de muita reflexão. A gente tem que perguntar lá dentro se é o que a gente deseja de verdade, porque pode escapar palavras carregadas de mágoas. Tudo aquilo que a gente guarda, ela pode sair de forma impensada, principalmente com as pessoas que mais amamos. Não se esqueça, a Lua tem fases e a gente tem que respeitar essas fases. Ela mexe com os nossos líquidos, sempre mexe com os nossos líquidos. Portanto, a tendência para a gente explodir é enorme. Ou o contrário, se deprimir também. Então teremos que ficar muito ligados na nossa intuição, em tudo que a gente comunica, em tudo que a gente pensa e principalmente fazer com que a nossa família seja um porto seguro nesse ano, porque como ela tem muitas fases, o movimento dela é muito rápido. Somos lunáticos, cada dia tá de um jeito. Lembra, mulher de fases? O nosso ano vai ser assim, um ano de fases. E fases, dia sim, dia não, semana sim, semana não. Então, precisamos de verdade de toda a calma, de todo o equilíbrio, buscar esse equilíbrio mesmo, respeitando o planeta, todas as pessoas, respeitando o nosso tempo de amadurecimento de ideias, o nosso tempo de pensamento, o nosso descanso e tudo que a gente planejou de verdade para esse ano, com muita calma, com respeito, voltando a dizer, ao ambiente, às pessoas, aos nossos amores e principalmente respeitando nossa individualidade, com muita proteção e muito equilíbrio de verdade, para que a gente consiga ter harmonia durante o ano todo. Difícil, né? Essas previsões, elas foram dadas pela nossa astróloga Nídia Alves, e você pode verificar no vídeo dela completinho que os astros vão reservar para o ano inteiro. Fica a dica, assista a Nídia Alves também no nosso canal. Vamos falar agora da numerologia? Gente, 2023 é o 7, só você somar o 2, o 3, você tem 7, 2023 é regido pelo número 7. E o que é o número 7? O número 7, ele remonta à espiritualidade. É o número que a gente tem como mais perfeito, o número da criação, porque toda a criação ela é baseada no 7. E essa espiritualidade, ela vai colocar a gente em contato com a mediunidade durante o ano todo. Portanto, fenômenos espirituais, galácticos vão permear o ano todo, mesmo porque um ano regido pela Lua, ele já fala da mediunidade também. O número 7, ele fala muito dessa espiritualidade, mas é um número da introspecção
também. Então as pessoas elas vão estar mais ensimesmadas, sempre olhando para dentro, sempre puxando a brasa para a própria sardinha. Um ano difícil porque nem sempre elas vão falar aquilo que elas estão pensando ou planejando. É o número do ocultismo, como eu já disse, vai pulular todo tipo de informação, as pessoas vão cada vez mais para as mídias sociais, se intitulando sacerdotes, sacerdotisas, falando do espírito, falando de orixá. Então, criação de novas modalidades de culto, novas religiões. Vai ser um ano muito rico em experiências extrasensoriais, experiências ocultas, que vão precisar de muita sabedoria e de muita reflexão. No contraponto, a gente também tem conhecimento científico sendo dirigido aí pelo número 7. O 7 também fala da inteligência e do conhecimento científico. Muito provavelmente teremos avanços nessa área e já provando muito da física quântica, muito da espiritualidade e da ciência. Não custa a gente prestar atenção, né? Qual será o arcano do tarô que rege 2023? Vamos ver? A morte. Olha só que interessante. A maioria dos tarólogos que estão fazendo previsões, eles estão falando pelo número do ano, né? Pela numerologia. Pra gente, o arcano regente de 2023 é a morte. E o que a morte fala? O que você pode esperar de um regente desse naipe? Transformação, com certeza. Uma sociedade em ebulição e uma sociedade clamando por transformação. Não vai ficar pedra sobre pedra. Isso daqui, olha, é um movimento. A morte, você precisa que tudo morra para renascer. Porque aí sim completa o ciclo morte, vida, renascimento. Para que renasça em grande estilo, em equilíbrio e harmonia, nós vamos passar pela morte, pelo arcano da morte, que vai derrubar as nossas estruturas no chão, que vai ter uma sociedade em convulsão para que uma nova ideia se implante e floresça. Pode esperar a morte no ano de lua, ou seja, muita coisa em transformação, muita coisa ressurgindo para que a limpeza final seja feita e a gente refloresça e renasça como um grande país, como uma grande civilização. E quais são as cores que a gente deve usar, deve predominar, principalmente quando você tem uma decisão a tomar, uma entrevista de emprego, um date, né? Quais as cores que a gente deve usar durante esse ano? As cintilantes, principalmente na virada. Todas as cores cintilantes que remetem à lua. Quais são elas? O branco cintilante, o prata, o dourado, os metalizados todos esses metalizados, os furta-cor. Tem muita sandália metalizada de azul, de pink, de laranja. Tudo isso pode ser muito utilizado durante todo o ano, mas invista em peças no tom de cinza prata, que tenha pedrarias, que emitam brilho. Os brancos estão todos aí, que é um clássico. O off-white, principalmente com pedras, né, ou com metais. E o azul claro também está em evidência, principalmente o azul com brilhinhos, faísquinhas, cintilâncias. Todas essas cores vão trazer boas energias para você, não só na passagem do ano, mas durante o ano todo. Use metais prateados, use muita prata, use pérolas e os cristais. Vamos falar dos cristais também. Pedra da Lua você precisa de uma pedra da Lua esse ano. Ela é maravilhosa, gente. Ela é opala, ela é furta-cor, ela tem nuances de verde, de azul, de lilás. É uma pedra linda. Invista num anel de pedra da Lua, em brincos ou um pingente de pedra da Lua. Ou até mesmo numa pedra mesmo para você colocar na sua mesa de trabalho ou do lado da cabeceira da sua cama. Então, pérolas, opalas
e Pedra da Lua vão fazer a diferença na sua vida esse ano. Agora nós vamos fazer a previsão pelos búzios. Como é que vai ser isso? Búzios, você sabe, é o orixá que fala. Tradição maravilhosa de Ifá. Então nós vamos fazer assim, vamos ver quem são os orixás regentes do ano por trimestre e num segundo momento a gente vai fazer as previsões por área de interesse. O que vai acontecer na economia, no meio ambiente, em celebridades, enfim, nas áreas de interesse de todos nós. Vamos então às previsões de búzios? Jogando os búzios, Ifá me diz, Exu me diz que quem rege o ano é Ogum. Mas a gente tem sacerdotes falando em Exu, falando em Oxum. Cada tradição é uma tradição. Uma não inviabiliza a outra. Os meus companheiros de religião, companheiros de Ifá, podem ver, sim, outro orixá, como eu também posso. No meu jogo, daqui o ano vai ser regido por Ogum. E o que é um ano regido por Ogum? É um ano marcial, um ano onde as forças estarão a toda prova. Um ano de luta, um ano de conquista, um ano que a gente vai fazer valer os nossos direitos. Um ano de briga. Um ano de briga é um ano que precisa ter cuidado para se falar e precisa-se de muito planejamento. Um ano difícil, mas de muita força e muito importante. O orixá do primeiro trimestre. Qual é o orixá que rege o primeiro trimestre? O Oxum, gente. Ora aí, eu! Trazendo a beleza, trazendo a esperança. Oxum, ela traz a verdade do jogo, inclusive. Depois de um período, incluindo o período turbulento de Ogum, que vai reger durante todo o ano, o primeiro trimestre, Oxum vem com tudo, tentando colocar as coisas no lugar, protegendo a família, protegendo a criança, protegendo o meio ambiente, trazendo e desenvolvendo riquezas e fazendo com que a gente veja a beleza da vida e a importância de cada coisa. Certamente Oxum traz muita energia de bons relacionamentos, cujo foco é a união dos povos, união da família, união entre parceiros, união. Então fica a dica, primeiro trimestre trabalhando a união. O segundo trimestre de 2023 é regido por Oxóssi. Ora aí! Ora, e o primeiro trimestre? O que arou o segundo trimestre? E o que Oxóssi fala? Oxóssi é aquele que lança a sua flecha e vai correndo buscar o que ele caçou. Ele é o caçador, o grande catequizador. Oxóssi, ele fala muito de movimentação de dinheiro, ele fala muito de procurar riquezas, ele fala muito de novidades, ele fala de notícias todos os dias, ele fala de novas possibilidades e de muita coisa ligada à comunicação, muita coisa ligada à comunicação e ao conhecimento. Com Oxóssi não pode ter preguiça. Então você tem aí, o segundo trimestre pauleira. Por quê? Porque o caçador rege tudo aqui, indo atrás de recursos no exterior, trazendo recursos diferentes, a TV crescendo, novidades no governo, novidades na sociedade, muito do meio ambiente, fervendo o meio ambiente. É possível até que tenhamos assim desconforto com a comunidade internacional no meio ambiente, porque Oxóssi traz isso, essa preocupação ambiental, preocupação com recursos naturais. Então isso vai estar fervendo. E olha, dinheiro internacional e comércio exterior fervendo mais ainda, tá? Tudo que plantar dá. Tudo que você mexer com a terra dá. Tudo que você mexer com a mata vai dar, inclusive notícia. O terceiro trimestre também é regido por Oxóssi, bem positivamente, mas Oxóssi guerreiro, Oxóssi caçador, o Odé,
Então a gente sabe que tem muita discussão em todos os cantos. Aqui você não pode esquecer que a regência principal do ano é Ogum. Imagina esse Ogum com todo aquele fervo do trimestre passado, nesse trimestre agora com um guerreiro, um Oxóssi guerreiro, o que vai atrás dos próprios direitos. Muita modificação nas leis, na ordem, muita coisa de povos indígenas, remarcação, invasão de terras, muita coisa no campo, o campo fervendo. Ao mesmo tempo, crescendo, PIB, crescendo possibilidades e oportunidades para todos. De verdade, com invenções, com coisas relacionadas à saúde, com o conhecimento em evidência. Mas aqui o indígena fala alto, hein? A briga de terras, a briga de cerca, a briga de muros, disputas judiciais, disputas de todos os tipos. A guerra é uma guerra ambiental. O quarto trimestre é regido pela tão amada e maravilhosa Yansan. Como não poderia deixar de ser? A senhora dos ventos, a senhora da tempestade, a senhora da ventania, vem no quarto trimestre, no final do ano, rasgando precipitações no clima, modificação de clima muito seco, muito molhado, muita coisa acontecendo mais para o final do ano. A gente pode ter sim problema com água, de escassez, de contaminação. Ela fala muito de chuva, ela fala muito de movimento de terra, mas ela fala de ânimos inflamados também. Tentativas de tomada de poder, a política ainda fervendo, olha só no último trimestre do ano que vem. Mas assim, já muito mais calmo do que a gente viu antes, já colocando de verdade os pinguinhos nos is e ventando para que os fantasmas não escolham morada dentro dos nossos corações e das nossas famílias. Aqui, olha, uma boa virada econômica se anuncia e novidades, mas que não vem fácil. Então, tudo que a gente vai conseguir no último trimestre não vem fácil, mas o saldo é positivo, porque Yansan não deixa pedra sobre pedra. Então, tudo diferente do que a gente pensou que fosse ser lá em 2022. Aqui vai ficar o bom senso, vai ficar a retidão e o que a gente aprendeu de lição de todo esse processo de cidadania que a gente viveu até aqui. Então é um trimestre para colocarmos na mesa qual foi o saldo, o que sobrou, o que a gente vai deixar conosco e o que a gente não quer mais junto conosco. Muitas mudanças ocorrendo, sim, mas o saldo é muito positivo. A gente fecha o ano numa visão, numa energia completamente inesperada, positiva, mas mais forte. Sairemos disso como guerreiros que somos, empoderados e cada vez mais fortes. A economia no Brasil e no mundo. Quem responde aqui? Para esse tema, responde Oxalá. Oxalá, ele fala o quê? Ele fala da criatividade. A economia e o dinheiro vão mudar de mãos. Então, quem está no topo perde a liderança da economia mundial. A gente tem uma dança de cadeiras olhando o mundo e muita disputa. O dólar, ó, é isso aqui. As outras moedas, isso aqui, ó. Uma oscilação grande. E o que a gente percebe aqui? Um esforço muito grande para manter um discurso de está tudo bem, somos o máximo, mas você vai vendo certas economias mundiais perdendo poder. A gente fala aqui de interferência de guerra ainda durante o ano, conflitos internacionais e guerras inclusive, e aquela coisa fake, sabe? Todo mundo espalhando medo,
com relação à economia. O fato é, as fronteiras vão se fechar, os países vão apertar a sua população, o dinheiro vai escapar sim, e o discurso é um e a prática é outra. Isso no mundo inteiro. Só se sai, assim, o Brasil ainda está um pouco melhor porque vai ter assim um exercício de criatividade com muitas invenções, muitos novos produtos na economia. E a gente oferece comida. A nossa economia, uma economia é assim que todo mundo precisa, ela é regida por uma coisa que todo mundo precisa, que é comida. E a gente lança moda. Então o Brasil, ele tá nesse embalo, vai precisar de muita criatividade, mas tem dança das cadeiras sim. Quem começa o ano governando a economia, não termina o ano governando a economia aqui. Os nossos grandes expoentes externos também têm dança das cadeiras, como eu já disse. A economia mundial vai sofrer sérias baixas, sérios ataques. Então pode esperar aí movimentação com dólar, cuide bem do seu dinheiro, invista seu dinheiro em várias cestas, nunca numa única cesta. E você aí que faz as suas aplicações por conta, presta mais atenção, porque a gente vê aqui quebra de bolsas internacionais com reflexos grandes aqui dentro também. Porém, no final do ano o saldo é positivo, como eu já disse, mas tem muita água rolando por debaixo dessa ponte ainda, viu? Vamos falar da saúde no Brasil? Como é que tá essa saúde? E a Sam fala pra gente que a saúde é que vai dar o que falar. Por quê? Porque a gente vai exigir saúde. Chega de desmandos, chega de blá blá blá. O povo brasileiro vai exigir o que ele tem direito. Aqui tem uma encrenca grande com planos de saúde e a gente não vai querer mais pagar essa exorbitância e esses desmandos na área de saúde. Portanto, vai ferver, vai dar muita discussão, sim, novos vírus, novas bactérias, mas olha, eu não vejo esse vírus e essa bactéria brotar de algum lugar. Sabe a impressão que dá? Ou que eles já estavam aí e a gente está ficando mais fraco, ou que eles saíram de algum lugar. Um laboratório, por exemplo, novas criações de vírus ou uma baixa de imunidade grande. Muita coisa de vacinação, descobertas de novas drogas, de novos medicamentos, com destaque no mundo, inclusive, novos tratamentos com destaque também e principalmente muita coisa natural em evidência. Parece que a gente está entendendo de verdade que nós somos um celeiro de boa alimentação e um celeiro de princípios ativos de medicamentos, de plantas, de minerais. Isso vai ser bastante explorado esse ano. Então tem sim verbas especiais para pesquisa, coisas ligadas à saúde. De todo jeito, um ano conturbado com relação à administração da saúde, com muita falação, com muita discussão, mas eu não vejo uma pandemia, mas tem foco sim explodindo e muita forçação de barra em voltar ao estado anterior de pandemia. Mas eu não vejo que isso cresça assim não. De todo jeito, vacine-se e vacine as crianças com aquelas vacinas já conhecidas e que precisam, porque tem um crescimento grande de doenças que a gente julgava eliminadas da nossa vida e do nosso país. Isso cresce sim esse ano. Portanto, a responsabilidade é nossa, mas eu volto a dizer, o perfil do brasileiro ele vai procurar uma vida mais natural esse ano com relação à saúde, com relação à alimentação. Muita modificação nesse setor, mas escândalos econômicos ainda assolam a saúde nesse país durante todo o ano. Gente, vamos falar de família e da parte social do nosso país? O que 2023 reserva? Reserva
aquele Exu aqui, ó. O Exu poderoso que os nossos amigos viram, ele tá na parte social, envolvendo as famílias. Muita discussão com relação ao poder aquisitivo da família, que vai cair. E aqui também muita briga com relação à criminalidade, à segurança. Então, quando eu tô falando da parte social, eu tô falando que vamos ter problemas com segurança, sim. E isso daqui vai engrossar, isso daqui vai ficar violento. E ao mesmo tempo, muitas ações envolvendo segurança para minimizar essa tragédia social. Voltando à família, a família vai cortar um 12 esse ano, todas as famílias. As de baixa renda, as muito pobres, até a classe média inclusive. Muito vai se discutir com relação ao poder aquisitivo, a fome, que vai sim precisar ser olhada com mais cautela. Algumas decisões tomadas antes, no começo do ano, no fim do ano passado, vão assim fazer eco esse ano na fome. Tá pensando que vai melhorar? Mentira, vai ter muita briga com relação a isso, sim. Por quê? Porque a economia, ela não vai dar saltos, ela vai andar colocando coisas. Mas me parece que aqui passaram a mão na nossa grana, porque o que prometeram, tudo não vai sair não, hein, gente? Tudo não. Vai demorar pra gente colocar a casa em ordem. E a tendência aqui é para apertar de verdade. Então, com tudo ficando mais caro, com escassez de algumas coisas e com o povo nem sabendo do que reclamar exatamente. A gente vê também aquelas pessoas, a economia informal cada vez crescendo mais e assim com recursos cada vez menores, um empobrecimento visual da nossa população, empobrecimento sim, não é uma coisa que vai dar salto, volto a dizer, é uma coisa que nós vamos ter que olhar com mais carinho e com mais cautela, principalmente para as crianças. E aqui é ensinar a população que a gente não tem que dar indefinidamente dinheiro para pobre, mas condição de educação, de saúde e de cultura para que ele mesmo ganhe o seu sustento e não precise onerar a sociedade como um todo. Essa vai ser a discussão em pauta social e assim com interferência de todos os nichos da nossa sociedade. Pode se preparar, porque vai ser uma discussão braba. Bora falar de segurança? O orixá que vai reger toda essa parte de segurança é Oxum. Oxum entra com relação à família. Oxum entra na exigência dos nossos direitos. Fica esperto. Quando eu vou falar de segurança, eu quero falar da segurança como um todo. Da segurança alimentar até a segurança mesmo que a gente entende, aquela dos bandidos de assalto, de violência contra a mulher. Muitos projetos nessas áreas todas, como eu já falei nas previsões anteriores aqui. Então, segurança alimentar, um assunto em pauta. Segurança ambiental, 2 assuntos em pauta. Por quê? Muito vai se falar disso e pouco vai se avançar. Continua desmatamento, sim. Continua queimada, sim. Continua gente de fora falando que quem queima é gente de dentro, do mesmo jeito que eu previ no ano passado e no outro ano anterior. O que a gente vê aqui é muita gente de fora armando situação. A gente precisa cuidar bastante do direito dos indígenas com relação à segurança, porque isso daqui vai ser foco de organizações internacionais. Então, quando você fala de meio ambiente, já falei em vários tópicos aqui, você está falando dessa segurança de quem mora na Amazônia, de quem mora perto de rio, que é a população ribeirinha, dos indígenas. Isso aqui vai estar em pauta, sim. Mas, via de regra, continua essa insegurança, sim. Com relação à mulher, tá? A família vai exigir novas leis e fortalecimento das nossas instituições, principalmente com relação à violência doméstica. Então tem novos expoentes, sim, mas de uma forma mais contundente. Não essa, tem uma medida protetiva sem controle. Nós vamos exigir, sim, a fiscalização de quem está sob medida protetiva.
daquele agressor. Então, nesse sentido, ela anda. E a Cracolândia, e as drogas. Gente, isso aqui vai dar pano para manga, vai dar pano para manga. A sociedade não aguenta mais isso e vai continuar levantando os panos, sim, em defesa da família, porque é um ano que vai se falar muito da família. As famílias estão com menos dinheiro, com mais ladrão na rua e exigindo fim da corrupção, fim dessa bandidagem e fim dos crimes que a gente está acostumado a ver. Portanto, muito vai se falar de armamento, muito vai se falar de não se poder falar nada na mídia, da comunicação, muita mentira ainda, mas essa mentira vai ser mais contida. A gente tem que ficar esperto com relação ao nosso desejo de fala e o nosso poder de fala. Basicamente, a segurança não melhora tanto, mas a gente já vê um movimento mais forte saindo de dentro da família. É o cidadão comum, mas tem modificação nas nossas polícias, tem modificação nas nossas forças armadas. Fique ligado porque isso daqui vai ser notícia em grande parte do ano. Oi, a acena aqui para os esportes. E quando ela acena para o esporte, o que acontece? Ela é o movimento, ela promove a renovação. A gente vai ter aqui, esse ano 2023, revelações no mundo esportivo. Revelações sim, time que não ganha nada nunca, começando a se sobressair, gente que tá vindo lá de baixo, subindo, gente que ninguém conhece, crescendo no mundo dos esportes. E esportes pouco falados, ganhando as ruas, ganhando as praças e fazendo bonito. A gente vai lançar campeões em 2023. Todo mundo vai vir buscar aqui esportistas para treinar lá fora. Então a gente tem muita gente do futebol vazando, mas a gente tem bastante do futebol voltando de fora também. Tem uma modificação quando a gente fala de futebol. Como eu já disse, time que não ganhava nada nunca, ressurge aqui das cinzas. Mais um campeãozinho sempre, que todo mundo diz que só ganha, vai passar maus bocados. Morte de treinador de time de futebol, uma grande personalidade, bem antiga, faz um passamento em 2023, deixa todo mundo naquele blá blá blá, coisas relacionadas a drogas, doping, vamos ter notícia disso bastante também. Então tem muitas vitórias, muitos destaques, o Brasil faz bonito o ano inteiro com relação a esporte e traz muita alegria para esse povinho carcomido no ano de lua. Mas fica de olho nos lançamentos e no ressurgimento de modalidades que você, cidadão comum, vai poder praticar. Xangô fala aqui numa briga com Iansã. Briga Xangô e Iansã aqui com relação à educação, gente. Olha aqui, vai ter uma reformulação na educação, sim. Parece que as crianças vão ficar mais tempo na escola, muita discussão, uma modificação na categoria de professores. Vai mudar a educação no país, sim. Vai melhorar? Vai dar muita briga ainda. Novas normas, muita modificação, uma insatisfação geral com relação à educação. Mas a necessidade de olhar melhor para as escolas e uma necessidade da família participar mais da escola. Eles vão botar polícia nas escolas, vocês acreditam? Então a escola vai ter um tipo de base, alguma coisa relacionada à segurança diferente em quase todas as escolas ou nos bairros, mas tem bases diferentes. Já tem polícia escolar, mas vai ter alguma coisa relacionada à segurança nas escolas. Precisa de segurança nas escolas, sim, porque podem ocorrer essas invasões de escola, com atentados contra professores, atentados contra diretores e adolescentes, sim. Brigas também, muita briga de adolescente na escola, até machucando gente também. Então aqui a gente vê um movimento na educação, mas como se fosse moralizar a educação, sabe? A volta do uniforme,
a volta do respeito de professor serão temas discutidos muito na nossa sociedade durante todo esse ano. Mas não muda muita coisa. São ideias, muita discussão e muita necessidade. Mas o mais bacana aqui é que tenha, uma preocupação com a segurança dentro e no entorno das escolas. Sim, com relação ao tipo de ensino, a diversidade, vai ter mais discussão do que a gente já tinha até agora. Parece que vai ter uma corrente muito forte tentando mudar determinados temas na escola, incluindo outros temas, incluindo coisas importantes e principalmente coisas ligadas à cidadania. Mas essa discussão de diversidade dentro da educação vai dar o que falar. Vamos aguardar, mas eu aposto no bem maior no final, hein? Vamos falar das artes, do entretenimento, da TV, dos nossos artistas. E quem responde aqui é Xangô. É um ano que vai se trabalhar mais aquele ator, aquelas artes de grupos menores, pouco conhecidos, incluindo mais arte e cultura de verdade na sociedade, dentro das escolas, na família. Então, muita coisa relacionada à arte aqui, mas bastante coisa de movimentos musicais e movimentos de teatro dentro dessa escola. Inclusive, saindo daqui, muita coisa lá do Teatro de Epidauro, aquelas grandes curas. Lembra que eu falei no tópico da saúde? Curas energéticas, curas artísticas, saindo aqui do entretenimento, ganhando espaço na mídia, ganhando espaço na TV. A gente tem sim morte de cantores sertanejos aqui com acidente, uma comoção porque a pessoa é famosa também. A gente tem escândalos com relação a desvio de dinheiro, com relação ao mundo artístico, principalmente grandes produções, visitas de muita gente do cinema americano aqui com lançamentos, com outra coisa. O Brasil vai assim tá na menina dos olhos do mundo, e principalmente com relação às artes. Tem um movimento diferente surgindo aí, que parece com o funk, mas não é o funk, que vai subir também mais as pessoas, os artistas de periferia. Precisa ficar esperto com artistas de rua, que podem sofrer atentados sim, e assim, hostilidade da população, e isso vai ficar muito nas mídias. As mulheres vão dominar a TV, a espiritualidade vai dominar a TV e as mídias, com surgimento de famosos nesse meio, mudando de religião, mudando completamente a tônica de sua carreira. A gente sabe que tem um probleminha aqui com o que eu tô vendo, o Faustão, um probleminha com ele de saúde, de briga na emissora, um mal-estar grande, mas depois fica tudo bem. E um famosão, um apresentador famoso, dando adeus ao mundo também e encerrando carreira aqui. Muita coisa de música, muitos gêneros de música, muito sucesso sim, mas eu volto a dizer, sucessos de pessoas desconhecidas, expoentes que do dia para a noite ficam famosos e ganham mundo. Então é um mercado que cresce sim, que vai estar bem fervendo, né? Bem atípico, que nós não tivemos quase nada de arte nos últimos anos. Aqui ela volta, o Brasil volta a ser arte. O Brasil também vai fazer muito sucesso com relação à moda. Muita grana vindo através da moda, que é a arte e cultura também. E também entretenimento. Parece que vai sediar aqui eventos de modas internacional, coisa assim bem bacana mesmo. Vamos falar de política e de política externa? Quem dá o tom de novo? Oxum
de novo dando tom, a família falando aqui, ó. A família querendo beleza, a família querendo dinheiro, a família querendo estabilidade, a família querendo ser feliz. Cobrando da política essa felicidade prometida e que até agora não veio. E o ano todo vai ter essa cobrança. E a política vai ser um caos, gente. Começa de um jeito no começo do ano, assim, ó. No meio do ano, ela começa a mudar. No final do ano é outra coisa. Muda tudo, isso daqui ferve tudo. Mas as coisas vão entrar nos devidos lugares. A gente está falando de sujeira aqui, de movimento social, de movimento familiar. A política vai ser obrigada a respeitar quem a elege. Então os políticos vão cortar um 12 com o povo brasileiro no ano que vem. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro se politizou. Eu falei isso durante o ano passado todo, 2022 todo, que o povo estava se politizando. E está! E a gente já entendeu como é que funciona. Então os políticos vão ter que mostrar serviço aqui sim, porque a cobrança vai ser grande. Então vai tentar enganar, mas o povo vai para as ruas, vai ter mudança na política, não fica do jeito que a gente pensou que fosse ficar. A mudança é grande, gente, é grande. E o povo vai ser chamado para ajudar nesse processo de redemocratização do país, vamos falar assim, redemocratização. Fique ligado, vamos falar de democracia, redemocratização, hein? É uma palavra que você vai ouvir durante o ano todo, mas quem vai dar as cartas é o povo. Portanto, tem político perdendo sim cargo, político sendo preso sim, dança das cadeiras, tem acidentes com políticos aéreos, você tem políticos morrendo de doenças que nem sabia que existia. Então tem muita mudança no meio político e gente abandonando o barco também. E depois uma outra grande mudança, aí já em prol da estabilidade. Mas não é um ano fácil, não é um ano que a gente tem que pensar mais no que vai falar. Pensar e falar com conhecimento de causa. Não é hora de levantar a bandeirinha, é hora da gente se firmar como povo, hein? E quando a gente fala da política externa, tá na mesma vibe, gente. Eu já falei que vai ter guerra e que os países vão se apertar. Eu falei que o comércio exterior ainda vai muitos entraves. Lembra que eu falei da moeda? Isso tudo tem um preço, mas tem a volta de um grande político nos Estados Unidos mudando toda a conversa de novo. Toda a conversa. E países que antes eram socialistas ou ditadores, chacoalhando para redemocratizar. Então o movimento de redemocratização do mundo vai ficar forte em 2023, mas para isso todo mundo tem que entender o que é a tal e a tão falada democracia. Mas essa vai ser a tônica da nossa política. Com relação à política externa, o exterior está vendo o Brasil com outros olhos. Então, muita busca pela verdade. E já falando de imprensa também, vai ter uma modificação grande na imprensa. Eu acho que até uma regulação do que a imprensa pode e do que a imprensa não pode. Então vem aí tempos difíceis. Você que ouviu toda a nossa previsão de Búzios, o que os orixás nos disseram, o que Ifá nos disse. Espero que você tenha gostado. Você já percebeu que muito vai ser exigido de nós esse ano. Portanto, abra seu coração, tenha responsabilidade. Pense para fazer as coisas e cuide muito, muito, muito da sua família e das pessoas que você ama. Cuide do seu povo, para que você cresça, para que eu cresça e para que todos nós tenhamos um 2023 maravilhoso, sensato e próspero. Tenha um bom ano!